Olá pessoal, tudo bem com você? Você sabe como fixar células no Excel? Você sabe utilizar esse recurso? Como que você pode fixar células e aplicar isso nas suas planilhas? Bom, vou trazer alguns exemplos práticos e explicar para você o conceito da fixação de células, como o travamento e o conceito de referência. Vamos aprender na prática? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Primeiramente, quais são os tipos de referência que a gente utiliza para fixar células no Excel? A gente tem a referência absoluta, a referência mista e a referência relativa. São três tipos, tá bom? E aí o que acontece? Quando você tem uma referência absoluta, o cifrãozinho vai antes da coluna e depois antes do número da linha, tá? Referência mista, o cifrãozinho vai antes da coluna ou antes da linha. E referência relativa não tem cifrão, tá bom? Por que eu estou falando isso para você? E por que eu estou falando essa questão do cifrão? Para você ver que os exemplos que a gente vai praticar agora, você vai aplicar esses conceitos de modo bem prático para você entender na prática, tá bom? Então vamos lá, primeiro exemplo. Nesta planilha, nosso objetivo será fazer o quê? Saber quanto de comissão, né, cada um dos vendedores ganhou pela venda. No caso, calcular, o valor vezes 5%, tá bom? Então, olha só, como que eu faria isso? Igual esta célula vezes 5%, tudo bem? Vou dar um Enter. Vamos dar uma olhadinha na fórmula? Nessa fórmula que foi aplicada, repare que eu tenho aqui, o D6. Ele tem cifrão? Não tem cifrão. Então, se eu clicar e arrastar isso para baixo ou para o lado, ele sempre vai estar relativo à célula. Mas qual célula? Sempre a sua posição de célula. Então, se eu clicar e arrastar aqui, o que vai acontecer? Ele está relativo a esta célula D6, ok? A de baixo, relativo a D7. A outra, D8. E assim sucessivamente, tá bom? Então isso daqui é o primeiro conceito. Então sempre quando você colocar igual e clicar em uma célula, o que acontece? É o conceito de referência. É a referência relativa. Quando você clicar e arrastar, por exemplo, seja para baixo e para lado, ela sempre estará relativa à posição de célula. Tudo bem? Aí o que acontece, por exemplo, mas se eu quiser travar ela, vou dar um igual, vou clicar nessa célula aqui, vou pressionar o F4 aí no teclado, Reparou que ele colocou um cifrão no E e um cifrão no 5? Agora, isso daqui é uma referência absoluta. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo exemplo a gente vai abordar sobre esse recurso. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chega no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E para você que está acompanhando esse vídeo, olha só, que tal você agora ir lá no link que está fixado no primeiro comentário? Mas por que, professor? Porque hoje eu estou te dando a chance, um cupom promocional com valor diferenciado para você começar a aprender Excel. Então vai lá, clica, resgata esse cupom e vem aprender Excel com a gente. Agora, vamos retomar. Na nossa segunda planilha, nós temos aqui, pessoal, a mesma situação. Só que aqui, eu tenho agora aqui, esses valores aqui, serão relativos, entretanto, eu vou ter uma referência absoluta. Por que absoluta? Porque todo mundo olha para o valor dessa célula. Então, o que eu vou fazer? Igual, vou clicar no 100 vezes esse valor aqui. Aí acontece um drama muito grande. Alguns teclados, pessoal, tem a tecla FN. O FN é para você ativar as teclas do F1 ao F12. Então você tem que segurar o FN e depois pressionar a tecla F, que no caso vai ser a tecla F4, ok? Então aqui no meu, estou usando o notebook, vou pressionar o FN e depois o F4 para ele fazer o travamento. Que travamento ele fez? Ele fez a fixação da coluna e da linha, fixando
essa célula. Isso já é o quê? Ó? É uma referência absoluta. Por que absoluta? Porque todo mundo vai olhar para esse valor aqui, dessa célula, tá? Então tem uma referência relativa vezes uma referência absoluta. Vou dar o Enter, calculou. Quando eu clicar duas vezes, o que ele vai fazer? Ó lá, a relativa vezes a absoluta. A relativa vezes a absoluta e assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos lá, mais outra dica. Quando você pressionar, eu vou dar um igual, clico nessa célula, olha só. Então pressiona o F4 no teclado ou FN e F4, o que ele faz? Ele coloca o cifrãozinho. Se primeiramente, a primeira vez que você pressionar, ele vai fazer uma referência absoluta. Logo depois, a segunda vez que você pressionar o F4, ele faz uma referência agora mista, onde você está fixada a linha. Se eu pressionar mais outra vez, ele vai fazer uma referência mista, onde ele vai fixar a coluna, deixando a posição de linha solta. E por fim, mais outra vez, ele vai manter a referência relativa. Tudo bem? Então a tecla F4 ela é fundamental para você fazer isso. Professor, não consigo pressionar o F4. Quando você não consegue pressionar o F4, você vai ter que vir aqui, ó, digitar o cifrãozinho aí no teclado, segurar o Shift e pressionar a tecla que tem o símbolo de cifrão para você fazer a fixação, tá bom? Vamos dar um ESC aqui e vamos agora para a próxima planilha, exemplo 3. Neste exemplo 3, nós vamos trabalhar agora com o conceito de referência, né? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Referência mista, tá? Vamos supor que aqui, por exemplo, esta empresa, tudo bem? Tem aqui, ó, esses vendedores aqui fizeram o seu total de vendas, tá? Porém, essa empresa tem uma prática que eu gostaria que fosse interessante, né, ó, de fazer o quê? Deixa eu colocar aqui, ó, que não tá errado o cálculo de soma, para ver, pessoal. Deixa eu colocar aqui, apagar aqui, ó. Essa empresa, não, deixa eu fazer a soma aqui, ó, pronto. Vamos ajustar a largura. Essa empresa, ela faz a distribuição dos lucros depois, né, ó. Então ela separa um montante para fazer o quê? A separação dos lucros ali depois por igual com a equipe. Então aqui, por exemplo, esse mês foi 5% desse valor. No mês seguinte, 8% desse valor e assim sucessivamente. Como que a gente faria a fixação das células nesse caso, na nossa fórmula, na nossa tabela? Ó, vou dar igual, vou pegar o total, vezes, olha só, vou pegar esse valor aqui. Tudo bem? Se eu fizer assim, eu vou dar um Enter, tá? Só para você ver, ó. Beleza. Se eu clicar e arrastar, o que vai acontecer? Ele vai fazer sem nenhum problema. Se eu clicar aqui, ó lá, ó que bacana. Esse é o conceito do quê? De referência relativa. Fixei célula? Não fixei célula. Mas qual que é o detalhe aqui? Imagine que a pessoa clicou e veio para baixo, ó. Ele está pegando esse valor agora e multiplicando pelo outro, tá? Então você não quer fazer isso. O que você vai fazer? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, pronto. O que você pode fazer aqui nessa situação? Olha só, fazer igual, clico nesse total, vezes quem? Esse 5%. Esse 5% eu vou fazer agora o conceito de referência, ó. Esse está absoluto. Aqui no nosso caso eu vou fixar a linha. Isso mesmo, a linha, a coluna vai ficar solta. Então olha lá, ó, cifrão C10 não, ó, C10 vezes C cifrão 11. Vou dar o Enter, ó, fez o cálculo. Quando vir aqui clicar e arrastar, ó, olha só, acabou de calcular, ó. Mas, professor, se eu clicar e arrastar, se você clicar e arrastar agora aqui nessa situação, vai calcular. Quem que ele vai calcular? 5% de outro valor, dele mesmo, né? Ó. Vai ficar 0. Mas, professor, eu poderia vir aqui e fazer, ó, também, manter aqui, fazer a fixação do C10 de modo misto? Poderia. Olha lá, vou vir aqui, vou clicar e arrastar, ó. Aí se eu pegar aqui e arrastar aqui para baixo, ó, ele vai pegar o quê, ó? Sempre o mesmo conceito. Olha só. Então esse daqui é um exemplo, pessoal, muito interessante
para você entender como que funciona a referência mista. Vamos pegar outro exemplo, exemplo 4. Aqui nesse exemplo 4, a gente vai voltar agora, ó. Se eu não me engano é a mesma situação, deixa eu só calcular a soma aqui, ó, que não está calculada. Pronto. Vamos selecionar aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Vamos imaginar que a comissão é fixa. Então, olha lá, ó, igual valor do total vezes esse valor de comissão. F4, travei. Então, todo mundo vai calcular com esse valor fixado. Venho aqui, clico e arrasto. Acabei de calcular todo mundo. Olha só. Bacana, né? Então, o uso do F4 você vai utilizar bastante sempre que desejar fixar a célula. Agora, eu vou trazer o exemplo 5, que é o mesmo exemplo, só que eu vou mostrar uma dica também para você que você fica às vezes pensando, puxa, sempre vou ter que fixar a célula? Em alguns casos não. Isso aqui é mais uma dica, uma sacada que eu acho que você vai gostar e poucas pessoas entendem um pouquinho disso, tá? Vamos lá. Então talvez agora você vai fazer uma evolução no teu aprendizado de Excel. Aqui é o valor da comissão. Vamos colocar 10%? Aí olha só, essa célula eu vou vir aqui na caixa de nome e vou dar o nome, ó, comissão. Assim, ó, sem acento nem sem nada, só escrever comissão, tá bom? Vamos dar um Enter. Se eu colocar agora aqui na nossa fórmula, igual esse valor vezes o nome da célula que eu dei, então eu falei para o Excel, ó, essa célula nomeada, essa célula aqui, ó, J6, essa célula se chama comissão. Quando você faz o uso desse conceito, você também vai utilizar o conceito de referência absoluta. Isso mesmo. Então, quando você tem uma célula nomeada que vai utilizar como referência em suas formas, na criação delas, nas suas planilhas, você vai ter ali o conceito de referência absoluta. Então, ela deu o nome de comissão. Qual que é a vantagem? Você não precisa, no caso, travar. Então, em qualquer planilha, eu posso chamar essa célula. Então, se eu tivesse uma planilha nova aqui, ó, colocasse ó, igual R$1.000 vezes comissão, olha só, tá na outra planilha. Ele vai calcular aqui pra gente. Olha que bacana. Então, lá naquele, quer ver, no exemplo 2 que a gente fez aqui, ó, olha só, se eu apagar aqui esse cara e colocar, ó, você vai calcular a comissão. Tá numa outra planilha, gente. Olha só, vou dar um Enter, acabou de calcular. Vou clicar 2 vezes, acabei de calcular. Olha que bacana. Então, isso daqui é um conceito que às vezes as pessoas nem imaginam. Ah, vou ter que clicar na outra planilha, clicar na célula. Não. Você pode pegar aquela célula que é uma referência absoluta, dar o nome a ela e utilizar depois nas suas fórmulas. Além do que, fica a legibilidade mais fácil de entender qual que é o valor que está sendo aplicado ali na tua fórmula, né? Ó, é a célula de comissão. Qual que é a célula de comissão? Você vai lá e acha. Quando a pessoa não achar, ele vai em fórmulas, gerenciador de nomes. Ele vai ter comissão e vai falar ó, qual a planilha e qual a célula que está ali no seu escopo, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as dicas de como fixar células no Excel. Mostrei para você de um modo fácil, interessante e evoluímos alguns conceitos um pouco mais avançados que podem ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. Mas o que é interessante? Pratiquem. Quanto mais vocês praticarem esses conceitos, vocês vão aplicar melhor a fixação de células nas suas planilhas. Bom, vou ficando por aqui, mas deixa aquele convite. Quer aprender Excel com a gente? Olha só, primeiro comentário fixado tem o link para o curso com o valor promocional para o dia de hoje. Vai lá, clica, vem aprender Excel com a gente. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.